O governo Lula anunciou nesta segunda-feira, aí, dia 10 de junho, investimentos de 5,5 bilhões de reais em obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, para a Educação Superior. Sendo que desses 5,5, 3,77 vão para as universidades federais e o 1,75 para os hospitais federais. Foram anunciados aí também mais 10 novos campi, contemplando todas as regiões do país. Na reunião lá com os reitores que o Lula fez das universidades federais, também, na manhã aí do dia 10, o Lula cobrou o fim da greve. Não há muita razão para a greve, diz ele, estar durando tanto tempo. Será? Vamos entender. Quem vai explicar pra gente essa história é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. O que a gente pode esperar aí? É notícia boa, notícia ruim? Me explica. Notícia péssima, né, Sofia? Porque, primeiro, vamos começar pelo próprio programa, né? O PAC. O PAC, para quem não sabe, pelo menos o PAC como está sendo realizado nesse governo Lula 3, ele é uma PPP, tá, Sofia? É iniciativa privada usando a infraestrutura pública. De fato, o Lula PPP anunciou... seria parceria público-privada, só para explicar pro público. Exatamente. Não é um dinheiro direto do erário. Então, é um investimento que a gente já fica com o pé atrás em cima disso. E, para começar, que a greve dos próprios professores, principalmente a gente está acompanhando mais atentamente a questão dos professores do Paraná, é por reajuste de salários, né? A gente teve o governo aí dando reajuste para a Polícia Rodoviária Federal e para servidores na área de segurança na casa lá dos 3%, enquanto os professores, assim, não estão recebendo nada, basicamente. É uma coisa que é assustadora. O Lula não menciona o nome dos governadores, nem para, sei lá, politicamente ele poderia colocar batata quente no colo dos próprios governadores do estado que estão avançando com o projeto, tanto de privatização quanto das escolas cívico-militares. Ele fica fazendo uma política de boa vizinhança com fascistas, né, Sofia, que fica complicado para o nosso campo. Pois é. E aí, o que a gente tem nessa notícia, não sei se você quiser colocar a notícia do Globo na tela. Bora lá. Os investimentos serão divididos em 3 grupos, né? 3,17 bilhões em obras de consolidação, ou seja, que já estavam planejadas, 600 milhões em obras de expansão e 1,75 bilhões para hospitais universitários. Ao todo, 338 obras já estavam planejadas, sendo 223 novas, 20 em andamento e 95 retomadas. As novas construções totalizam 1,5 milhões em investimento anunciado. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou na cerimônia mais de 400 milhões para custeio da universidade, sendo 279 milhões para universidades e 120 milhões para institutos federais. O ministro ainda afirmou que os orçamentos das universidades em 2024 serão de 6,38 bilhões e 2,72 bilhões para os institutos federais. O que acontece é que, assim, não há nenhum anúncio de reajuste salarial, não há nenhum anúncio realmente de preocupação com os docentes, que foram uma base importante para o presidente. E aí tem o recorte do Lula falando exatamente o que você falou no começo da matéria, que não tem necessidade para continuar com a greve. Vamos ver lá o Lula falando isso. Eu queria só pedir aos companheiros que, eu sei que não é o caso de falar com reitores aqui, essa questão da greve. A greve ela tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. A única coisa que não se pode permitir é que uma greve termine por inanição. A única coisa que não pode acontecer, porque se ela terminar, as pessoas ficam desmoralizadas. Então, o dirigente sindical, ele tem que ter coragem de propor, ele tem que ter coragem de negociar, mas ele tem que ter coragem de tomar decisões que muitas vezes não é o tudo ou nada que ele apregoou. Eu sou um dirigente sindical que eu nasci no tudo ou nada. Para mim era o seguinte, 100% é nada, 100% é nada, ou 83% é nada, ou 45% é nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. E eu acho que nesse... Isso foi uma ameaça, Lula? caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber
que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando, porque quem está perdendo não é o Lula, quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. É isso que tem que ser levado em conta. Cara, olha, ninguém que elegeu o Lula achou que ele ia ser um líder revolucionário, Sofia, mas assim, é revoltante. Não, total. Até esse discurso que ele está fazendo de colocar a greve está prejudicando os alunos é o tipo de discurso que a gente ouve da direita. Sabe? Não é o tipo de coisa que você espera de um líder sindical. E ele fala, não pode ser tudo ou nada. Mas escuta, o reajuste que foi oferecido para os professores foi nada. Uhum. E a greve é sobre o reajuste. Não são as obras em infraestrutura. Os professores não foram protestar para construir novas universidades. Isso aí é responsabilidade do governo federal. É responsabilidade do PAC. Só que aquela coisa, politicamente ele mistura tudo para não criticar o Ratinho Júnior, para não criticar o Tarcísio, para não criticar o Zema. E aí, Sofia, eu entrevistei com o Maringoni ontem, literalmente, a Valquíria Mazeto, que é a presidenta da APP Sindicato, que teve um mandato de prisão contra ela. Uhum. E aí o público até perguntou a respeito dessa postura que o governo federal tem frente aos grevistas. Tem o trecho ali direitinho selecionado, que é um ponto bem específico da entrevista, mas ela fala claramente. Aí vocês vão me ver duplicado na tela por alguns minutos, mas vai ser Pedroception. Tem a ligação desses bancos aí me cobrando, mas realmente patrocínio não temos. Nesse momento eu falo que tá uma onda de solidariedade à Valquíria, tá? O pessoal tá em peso aqui, o Turma da Educação falando somos todos Valquíria. Coacuma mandou pra gente. Esse silêncio do governo federal com as universidades e os institutos federais não diz algo sobre qual posicionamento de cumplicidade, professor? O que você acha? Olha, eu acho que, assim, nós sabíamos que esse governo, quando foi constituído, era um governo de coalizão, era um governo de composição. E aí eu sempre digo, já não sendo de composição, o recurso público é o que é mais disputado entre o público e o privado. Eu acho que a gente tem que tensionar mais sobre o governo federal, fazer esta disputa com mais intensidade, para que também force posições. Enquanto nós não tivermos, ou enquanto nós não fizermos essa disputa do recurso, da posição do governo, vai ser muito complicado. Hoje, infelizmente, o MEC está tomado pelas fundações, né, de Lehman para cima, o que você puder imaginar. Aliás, de todos esses bancos que vocês citaram aí, porque é uma coisa, né, o mercado financeiro criar as fundações, as instituições para botar pitaco na educação, mas não é só para poder acessar o recurso, é também para dizer o que os nossos filhos ou filhas dos trabalhadores têm que aprender, o que eles vão saber ou não vão saber. Né? O Gilberto disse bem no início, ali, quando ele fala do fosso educacional, assim, o filho vamos dizer aqui, o filho do governador daqui do estado estuda numa escola aqui, escola internacional, bilíngue, só falam inglês o tempo inteiro, e ele tem todo o conteúdo possível, aprofundado. Agora, para os esses mesmos governantes capitalistas desenham um processo de quanto menos, melhor, para que eles não tenham a condição de disputar espaços que exigem uma qualificação maior. Então, é essa disputa que a gente tem no MEC hoje, é essa disputa que a gente tem no governo, e nós vamos ter que intensificar a disputa ali para que a gente tenha a posição do ministro, né, que tem o apoio, vem desse espaço também, né, de um trabalho muito conjunto ali com as fundações, mas a gente vai ter que fazer uma disputa grande, porque, infelizmente, a linha do MEC hoje não tem nos ajudado num processo de uma escola pública. Professora, ela falou muito do MEC, né, mas pelo que nós ouvimos agora do presidente da República, acho que não é só o Camilo, né? O pessoal fala muito, né, também, eu gostei muito da fala dela, como falando, não, porque é controlar a educação dos filhos da classe trabalhadora, né, porque os filhos deles estão recebendo a melhor educação,
E daí eu não consigo deixar de lembrar do histórico do governador aqui do Paraná, Ratinho Júnior, com a educação. Que ele tem um histórico, assim, que não é exatamente um histórico muito bom com educação, sabe? Quando ele era o aluno, dele deixar o ensino médio porque estava indo muito mal, ter que voltar depois, fazer supletivo e continuar indo muito mal a ponto de circular lá no comecinho dos anos 2000 o histórico escolar dele nos blogs aqui pelo Paraná de tão ruins que eram as notas. Então, não sei, sabe, se não, talvez isso tenha algo a ver com essa forma com que ele lida com a educação aqui. Mas, enfim, eu já troquei, a gente tava falando do Lula. Desculpa, é que eu não podia deixar de falar isso. Mas é bem isso que você falou mesmo. E me espanta o Lula não falar dos governadores. Ele também não tensionar, porque eleitoralmente, Sofia, é importante para os candidatos de esquerda se oporem a esse projeto privatista. Estou falando politicamente, não estou nem falando para o Lula fazer uma boa ação para os professores. Estou falando para o Lula ser o Lula. Só que ele não está tensionando. Ele está sendo uma continuação do Camilo Santana. Pois é. E a gente acaba tendo aí um problema que aí a gente tem muita gente que tem, aí do lado da esquerda mesmo, um alinhamento automático ao Lula e vai dizer amém para tudo que o Lula fizer, mesmo quando o Lula está errando feio, nesse caso. Sim. E teve uma pessoa do chat até que falou aqui também, né? Ah, mas o país estava quebrado. Eu sei, amigo, que o país estava quebrado. A questão toda é a distribuição desse orçamento. 3% para PRF não dá, gente. Tipo, não dá. E os professores não estão pedindo muito. Se ele desse 1% de reajuste, juro, Sofia, muitos professores, a greve se desarticularia. Muita gente ia deixar para lá. Sim. Porque o custo político é alto. Uhum. Mas enfim, é isso. Vamos aí continuar pressionando, porque precisa. Mais alguma coisa, Pedro? Não, acho que é isso. Teve um pessoal aí que viralizou no Instagram, organize o seu ódio, gente. A gente precisa se organizar mesmo politicamente, viu? A galera que é mais à esquerda do governo tem que pressionar o governo sim. Não pode ter essa coisa de alinhamento automático, gente. Alinhamento automático, acho que eu tenho com a minha esposa e olhe lá. Esse olhe lá vai te dar problema, Pedro. Vou encerrar aqui.